Oi, mulher, tudo bem? Espero que você esteja bem, espero que sua família esteja bem. Hoje eu queria conversar com você sobre autossabotagem. Não sei se você já passou por isso, eu já, por isso que eu tive vontade de falar sobre isso. E se você não passou, se também você quiser ouvir, ver, esteja onde você estiver, para que de repente, quando você estiver passando por isso, você venha lembrar, né, dessa nossa conversa. E para isso eu queria falar Provérbios capítulo 14, versículo 1, que diz assim, ó: a mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Olha que eu já li esse texto algumas vezes, e quando eu estava pensando sobre autossabotagem, eu lembrei desse texto. Porque ele fala o seguinte, que ele fala de duas pessoas, duas mulheres, e às vezes essas duas mulheres estão em nós mesmos, em nós mesmas. Por quê? Porque ele fala que uma edifica e a outra destrói, derruba, enfim. E a autossabotagem nada mais é que esse momento nosso de insensatez, de autodestruição. E isso acontece. E a gente pensa que a gente muitas vezes tem o controle da situação, mas não tem. E pensando sobre isso, sobre a casa, eu queria substituir essa casa que ele está falando por saúde, profissão, família, enfim, tudo isso a gente pode colocar no lugar dessa casa. E a minha pergunta que eu faço para você, que eu faço para mim, que eu fiz para mim é: será que nós estamos destruindo ou construindo a nossa casa? Porque isso me veio à minha cabeça no momento que eu me vi me auto-sabotando. Como que é isso? Mas peraí, Adriana, como que é isso? Sabe aquele momento que você sabe que você tem condições, mas de repente você inventa um monte de desculpas para si mesmo para fugir da situação? Pois é aquela autossabotagem chegando, tomando conta. E aí eu anotei algumas coisas que para eu não me perder aqui sobre essa construção e essa destruição. Aqui está dizendo que a mulher sabe. Então espera aí, eu preciso de sabedoria para quê? Para edificar e edificar a minha casa, a minha vida, a família, os projetos que eu tenho em mãos. E como que eu faço isso? Um dos o principal primeiro, a gente tem que ter o autoconhecimento. Você precisa saber quem você é nesse mundo, quem você é diante das situações. Você precisa prezar assim pela vida espiritual, tendo o seu momento de oração, tendo o seu momento de busca espiritual. Você precisa respeitar os seus limites, respeitar a si e respeitar o limite do outro. Ter conhecimento das próprias forças, isso não é orgulho, não é presunção, mas você tem que saber, você tem a força que você tem. Por quê? A partir do momento que você se cerca de uma vida espiritual, de autoconhecimento, do respeito por si, do respeito pelo outro, e desse conhecimento das suas forças e das suas fraquezas também, claro, você tem um material, você tem matéria-prima para essa construção. E aí, você não entra nesse perigo, nessa armadilha da autossabotagem. Qual que é a autossabotagem? É muitas vezes confiar demais ou confiar de menos em si mesmo e confiar demais nas suas emoções, porque você precisa questionar as suas emoções. As suas emoções, elas enganam. Veja bem, quando você está se auto-sabotando, você vai para uma oportunidade e a sua cabeça diz que aquilo que você não vai conseguir, que você não dá conta, que todo mundo é melhor que você é muito limitado, que você é isso, que você é aquilo, e aí você começa a criar um monte de situações, aí você arruma outra coisa para pôr no lugar, aí você tem uma dor de barriga que você fala, então isso deve ser um sinal, eu não vou, ou você tem um sono profundo, enfim, é o seu organismo
ele trabalhando com as suas emoções para que você não avance naquilo. E por experiência própria, não sou especialista no assunto, eu falo isso de experiência, daquilo que eu já vivi. Então, por experiência própria, cada vez que eu enfrentei esse desafio de questionar as minhas emoções e fazer apesar de ser isso, apesar de não saber tudo, apesar de ter outras pessoas melhores que eu, apesar disso, daquilo, todas as vezes que eu me desafiei a isso, foi incrível, foi agregador, o resultado foi incrível. Então, não se desrespeite, se auto-sabotar é se desrespeitar também. Não fuja das oportunidades com medo de falhar. Não negligencie o seu autocuidado, cuidado consigo mesmo. Não deixe de conversar sobre as suas dores, sobre os seus problemas. Não seja orgulhosa ao ponto de achar que os seus erros não são erros, você é a si mesmo, você não precisa mudar. Não seja orgulhosa, reconheça e mude para melhorar. E eu tenho certeza que assim você vai se auto-sabotar menos e você vai dar chance para você crescer e para se aperfeiçoar e para encarar os desafios e para vencer, tá bom? Beijo, Deus abençoe e eu espero que você avance. Siga adiante, avance. Tem muita coisa boa pela frente.